O tema de hoje vai abordar, sobretudo, algumas questões relativas aos últimos plantões em que o Carlos Costa nos traz mais detalhes processuais e também a respeito de algumas especulações, algumas ilações que têm percorrido a internet e trazido algum tipo de desconforto a um ou outro, no sentido de criar falsas expectativas. Como sempre alerto, cuidado com as informações, verifiquem, confiram, e, infelizmente, às vezes vem informações que não fazem o menor sentido de existir, né? E uma dessas informações, vou começar por elas, é que justamente versa sobre uma questão de um possível, possível confisco dos valores que estão depositados na conta judicial e que pertencem ainda à Telex Free, a Impactos Telex Free. E por que pertence? Não existe decisão transitada em julgado de condenando a empresa. Logo, aqueles valores estão sob júdice, é verdade. No entanto, eles pertencem à empresa até que não haja uma decisão final. Nesse sentido, não há a menor possibilidade de nenhum tipo de confisco nesse momento. Ok? Então, confisco é uma palavra muito até fora de contexto nesse caso, porque em havendo uma condenação da empresa, evidentemente que esse valor será revertido conforme a sentença de último grau que houver, o que está muito, mas muito longe de se acontecer. Quero lembrar a todos que a decisão que será tomada, esperamos em alguns dias que possam acontecer, será em primeira instância. Então, temos um longo caminho de recursos, enfim, até que a solução final seja dada a esse processo. Então, temos aí que aguardar o devido processo legal para até que efetivamente haja alguma decisão definitiva, não é? Como todos sabem, estamos naquela fase, ou melhor, já se encerrou a fase de instrução processual, não é verdade? Então, estamos aguardando tão somente o sentenciamento. E um outro aspecto que eu tenho visto pela internet já é justamente o contrário. Então, vocês veem, parece até pessoas bipolares, né? Mas são pessoas diferentes que plantam essas notícias na internet. Qual o objetivo? Pouco importa. Isso, para mim, não tem a menor importância. O importante é que nós tenhamos ciências dos reais fatos para não navegarmos no campo da ilusão. E não entendermos que existem alguns trâmites, algumas formalidades processuais, aliás, muitas formalidades processuais pela frente, que simplesmente não é uma decisão agora que vai resolver em definitivo o caso, não é? Então, existe agora também uma notícia de que nossos valores já seriam devolvidos agora, assim que houver o sentenciamento, como se a juíza já tivesse sentenciado, já definido. Veja, a nossa torcida, a nossa esperança, a nossa crença é de que sim, que ela faça a justiça valer, que ela possa tomar a decisão correta, seria, dentre esses vários aspectos jurídicos, definir a devolução dos valores daquelas pessoas, daqueles divulgadores que ainda não recuperaram os seus valores trabalhando na empresa. No entanto, quero relembrar pela enésima vez, falei isso muitas vezes, mesmo que a decisão fosse nesse sentido, o Ministério Público certamente vai recorrer, vai apelar da sentença, e aí tudo volta lá na estaca zero, ou seja, vai ter toda uma avaliação em segundo grau, decisões e por aí vai. Então é muito precipitado se falar agora em devolução imediata. Claro que eu gostaria. Se houver uma decisão da juíza pleiteando por isso, definindo isso, e se nem o Ministério Público e nem a empresa se opuserem, evidentemente que será feita a evolução. Mas, insisto novamente e reitero, o divulgador, nós divulgadores e divulgadoras, vocês que me assistem agora, não, infelizmente, isso é lei, não sou eu e não é nenhum tipo de pessimismo da minha parte, mas apenas eu preciso informar que nós não somos o primeiro da fila para recebermos os nossos valores de volta. Então, muitas coisas precisam ser definidas ao longo dessa
aspas, devolução também. Não é? Então, tem uma série de formalidades a serem preenchidas. Isso vai demandar um determinado tempo, um certo tempo, até que tudo seja tintim por tintim definido, vamos assim dizer, para que haja, sobretudo, nesse caso complexo como é, absoluta segurança jurídica para que não tenhamos problemas futuros. Agora, existe ainda, agora já pegando pela questão de publicação judicial, melhor dizendo, uma publicação recente denegou um pedido da empresa para liberar o valor, né, isso a gente já até falou no passado, para liberar os valores da IBRAC, não é? Que foi a empresa que fez assistência técnica nessa demanda em paralelo com a Ernst Young, ok? Então, a juíza arbitrou um valor da cabeça dela, ela entendeu que o trabalho da Ernst Young, aquele maravilhoso e competente trabalho que todos nós conhecemos, não é? Valia os 4 milhões que foram pagos. No entanto, para a IBRAC, ela arbitrou apenas 500 mil reais. É claro que, e mais, não permitiu o pagamento de imediato. Por quê? Porque ela invocou um determinado dispositivo dentro do processo, a meu juízo absolutamente equivocado, mas ela é a juíza, ok? Não justo, por assim dizer, sempre entendendo o velho conceito jurídico. Lei é uma coisa, justiça é outra. E, lamentavelmente, quase no Brasil, nem sempre elas andam de mão dadas. A lei e justiça nem sempre caminham juntas. Por quê? Porque sempre existe interpretação. Não é? Existe livre convencimento. Nesse sentido, evidentemente que ela deveria pautar de imediato pagar. Ah, mas tem esse dispositivo porque não pode? Sempre há uma justificativa. É óbvio, sempre tem, não é? Sempre existe uma teoria mirabolante sempre para explicar as situações quando são contra a empresa. Não é? Então, nesse sentido, pessoal, a IBRAC saiu largamente prejudicada, porque a juíza entendeu que para poder liberar o pagamento, a empresa teria que pedir autorização para a justiça aqui do Espírito Santo, onde eu me encontro nesse momento. Então, teria que pedir autorização tanto na vara criminal e fiscal, onde tramitam, melhor dizendo, processos contra a empresa também, tá? Na Justiça Federal. Então, teria que pedir, por quê? Porque esses juízes também pediram bloqueio dos bens da empresa e também dos seus sócios. Agora, o mais interessante é que a juíza, em apertada, mas apertadíssima lógica jurídica, definiu que o da Ernst Young, é claro, já foi definido lá atrás que tem que pagar. Então, esse, ok. Agora, esse de agora foi uma escolha da empresa. Então, aí tem que pedir autorização aqui no Espírito Santo. Olha que interessante. Agora, para a Ernst Young não precisa pedir autorização. Ela liberou um alvará de aproximadamente 3 milhões, alguma coisa assim, 2 milhões, enfim, pouco importa. O fato que no total eles levaram 4 milhas. E não precisou pedir autorização para ninguém. Ela decidiu e assinou o alvará. E justificou lindamente. Agora, os 500 mil da outra empresa, que ela definiu o valor, detalhe, ela arbitrou, interessante, né? Aí ela não liberou o valor, melhor dizendo. É assim, é mais ou menos acobertado. Olha, eu liberei, mas é que você precisa pedir autorização lá. Muito interessante. Ok, então, também corre na internet, não é justamente uma especulação a respeito disso, do que seria, o pessoal não sabia, mas é exatamente isso, a empresa se insurgiu contra essa decisão, entrou em segunda instância, e a desembargadora Valdirene apoiou a juíza. Pois é, denegou a liberação desse valor, também não reformou a sentença, manteve tudo conforme estava, e hoje teria uma reunião do colegiado de segunda instância, da Câmara, que é a segunda Câmara Civil, não é? Uma reunião dos desembargadores, para que então decidissem, né? Mas o voto da relatora já estava definido. Agora, eu não vi o resultado, porque não localizei o número do processo aqui, eu vi em algum lugar e entrei no site do tribunal e li naquela oportunidade que seria hoje. Eu até posso procurar aqui, enquanto converso com vocês, vamos ver se eu consigo, através do histórico, eu consigo achar
esse acesso que eu fiz no Diário de Justiça. Opa, até para pesquisar aqui, vamos lá. Mas, de qualquer forma, hoje seria o julgamento, não é, desse colegiado, para definir se iriam autorizar o pagamento ou não. O que vocês acham? Se alguém adivinhar, é óbvio que eles iam denegar. Não tenho a menor dúvida que eles iam seguir o voto da relatora. Se caso eu pesquisar algo e encontrar algo de diferente, eu faço questão de voltar no meu Facebook ou em outro momento, evidentemente que eu volto aqui e lhes informo exatamente como foi a decisão. Mas eu tenho quase, do jeito que as cartas estão marcadas, eu não tenho a menor dúvida de que certamente denegaram. Então, isso era um julgamento de segunda instância, que já deve estar definido. Não obstante, temos também uma outra colocação de internautas de que a juíza estaria se manifestando a respeito disso. Alguns acharam que ela faria o sentenciamento hoje. De forma nenhuma, gente. Ela deu um despacho agora, dia 26, não é? Falando do encerramento da instrução processual e tudo mais. É muito pouco tempo para ela dar alguma sentença e promover qualquer decisão que seja, a não ser que já esteja bem digitada lá. Mas mesmo que estiver digitado, definido, como essa teoria conspiratória que existe na internet, que haveria um confisco e que estaria já a sentença pronta para ser publicada, ainda assim, ela não vai publicar agora, não vai cometer o mesmo erro que a Ernst Young, que pede prazo de 90 e em apenas 2 dias apresenta um laudo complementar. Ela viu o erro, então ela não vai fazer isso. Então, logo, ela vai esperar um tempo e vai demorar um pouquinho ainda para que essa decisão venha a ser publicada. Pois bem, eu procuro aqui, de fato, não vejo no meu histórico mais antigo essa publicação. Já estou no dia 30 de junho e vou prosseguir aqui a caça disso. Não tem mais. De fato, não localizei mais o número do processo, infelizmente. Mas, enfim, eu não tenho a menor dúvida. Ok, que eu queria pegar o de segunda instância. Agora, voltando à questão hoje saiu de fato, né, assim como alguns achavam que ela viria a público falar alguma coisa, ela veio a público e falou, mas ela não deu entrevista, ela jamais faria isso, não é mais, né, já está mais experiente, não vai fazer isso agora. E o que ela fez? Soltou uma publicação. Só que uma publicação é uma decisão interlocutória. Não tem nada de importante. É apenas a denegação do de sempre. São pessoas tentando entrar no processo. Pessoas querendo senha para acessar documentos. Então saiu uma longa publicação fundamentando, dizendo, explicando por que ela não vai deixar ninguém participar desse processo, ninguém ser litisconsorte, ninguém ser assistente simples, absolutamente, porque o processo corre em segredo de justiça. Existem documentos fiscais, financeiros, de pessoas, e isso tem uma garantia constitucional. Logo, somente os advogados, somente as pessoas que estiverem envolvidas, vamos dizer assim, no processo, somente as partes, como se diz em juridiquês, é que vão poder ter acesso a essa documentação, às informações, enfim. Então, pessoal, não existe nada, absolutamente nada, a ser definido. Opa, segue o número do processo de hoje. O Leandro, acho que foi até ele mesmo. Passa para mim, Leandro. Obrigado aí pela ajuda, nossos internautas, sempre nos ajudando aqui. Deixa eu pegar aqui, ok. Fechar, vamos lá. Entrar no Tribunal de Justiça do Acre. TJC, ok. Bom, nada impede que vocês façam isso juntamente comigo aqui, faço questão. Está aí, vocês já devem estar praticamente vendo a tela do meu computador, que compartilho agora. Pois bem, Tribunal de Justiça do Acre. Agora preciso pegar o número do processo, vamos lá. 01837 440. Vamos lá. 01837 40.
Ah, mas aqui é segundo grau. Número do processo, tribunal. 2015. Vamos lá. 0100, 2015, 801, 0000. Essa é a localização. 1, 2, 3, 4. Ok. Carregando, está aqui, agravo de instrumento, uma medida cautelar, exatamente, julgado, vejamos, está aqui. Pronto, está aqui. E é duro quando eu entro aqui e vejo que eu tenho razão, que eu não errei naquela minha previsão de sempre. Parece que, mas não é, pessoal, não é que eu estou adivinhando nada, é apenas algo que se constata pelo cenário, eu não estou fazendo nenhum tipo de milagre aqui, não. Isso aqui é apenas uma constatação de uma obviedade daquilo que já está definido. Olha só, 3/7, como vocês devem estar vendo aqui, ó, processo julgado. Decide a segunda Câmara Civil negar provimento ao agravo de instrumento nos termos do voto da relatora unânime. Pronto, está aqui. Já está definido. Jogar uma pá de cal aqui. Pronto, já está definido que eles negaram provimento, né, ao agravo de instrumento, ou seja, a empresa assistente não consegue receber o seu valor, não consegue receber, sem antes ter autorização das varas criminal e civil aqui do Espírito Santo, onde hoje eu me encontro. Então é isso, Foz, denegado. Denegado. Aí depois falam que eu sou pessimista. Não se trata disso, é apenas uma experiência que não é difícil, é uma obviedade em algumas questões, em algumas vezes, e infelizmente é assim que a banda toca por lá. Não é? Temos que ter paciência, superar essas dificuldades e permanecermos aqui até o fim, lutando, não desistir jamais, não entregar os pontos, porque primeira instância, depois tem segunda instância, que também já está meio de cartas marcadas, e vamos tentando até o final de tudo isso, até ter uma definição, digamos, uma definição absoluta, aquela irrecorrível, como se diz em juridiquês, para que, enfim, nós possamos terminar com esse pesadelo que parece que nunca acaba, não é verdade? Então, está sendo definido.